Opa, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Tudo em paz? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a este humilde canal, nessa distinta plataforma de vídeos que é o YouTube, o nosso querido Filosoféia, né? Agora no YouTube. Tem mais alguns vídeos aí que eu já fiz há um bom tempo atrás. Eu fiz na pandemia, evidentemente, para atingir aí uma galera que estava precisando estudar, né? Não só nas instituições em que eu lecionava, mas também para reverberar além, né, desse micro-universo. E se você gosta desse tipo de trabalho, se você gosta desse tipo de doutrinação ideológica, né, marxista barra leninista, comunista, é, reverbera, compartilha, faz isso chegar em mais gente. A gente está no Spotify também, tá? Com o nome Filosoféia. Eu sou a voz do Filosoféia, tá? Eu sou o professor Rogério, muito prazer, tá? E a gente está aqui hoje para falar em quem você não vai votar no ano que vem. E não é porque eu quero, é porque eles não podem, né? Porque eles estão impedidos, eles estão fora do páreo. Então eu trouxe aqui alguns nomes, né, numa pequena lista, para falar em quem que você não vai votar, porque você não vai poder, né? Porque eles estão impedidos, devido a crimes que cometeram, tá? O primeiro nome aqui, ó, que eu acho que é interessante a gente falar, que você não vai poder votar, é um cara chamado Roberto Jefferson, tá? Roberto Jefferson, ele foi um deputado federal que fez carreira na condição de advogado em um daqueles programas, tipo o programa do Ratinho, assim, sabe? Só que tem o mesmo apelo, vamos pensar, com o mesmo apelo, a mesma coisa apelativa, sabe? Ele era o advogado do povo, né? E esse cara virou deputado federal, um deputado federal fisiológico, passou durante um bom tempo. Ele esteve junto do Lula, depois ele esteve junto de Dilma, depois esteve junto de Michel Temer, fisiológico, né? E a última coisa dele foi o bolsonarismo, né? Essa seita, né, que é o bolsonarismo. E o Roberto Jefferson, ele não vai poder ser candidato no ano que vem porque ele está preso, né? E você fala, por que o Roberto Jefferson está preso? Porque o Roberto Jefferson, cara, que ele se auto-intitulava Bob Jeff, né? Bob Jeff. O Bob Jeff está preso porque um dia a Polícia Federal baixou na casa dele e ele recebeu a Polícia Federal com granadas. Ele jogou né? Granada na Polícia Federal e também recebeu a Polícia Federal a tiros de fuzil, tá bom? A tiros de fuzil. E ele fez isso, e sabe o que ele fez também ao mesmo tempo? Enquanto ele fazia isso, esperando, né? E sabe quem que é esse cara? Você já ouviu a voz dele? É aquele cara que fala assim, Xandão, Xandão. Né? Você já ouviu? Se pá, você já ouviu. Se você colocar aí no Google, né? Ele se refere ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, como Xandão, Xandão. E rola uma tensão sexual tão forte nessa fala que dá para cortar com uma faca, assim, a tensão, sabe? É uma coisa muito interessante, né? Freud poderia ajudar e muito nesse sentido. E uma questão legal, né, de você pensar é assim, esse cara ele recebeu a polícia com granada e com tiros de fuzil. E ao mesmo tempo ele ficou dentro da casa fazendo lives, né? Querem me prender e papapá, e fazendo live no Instagram, né? E aí o que aconteceu? O intuito dele, na verdade, era ser morto e se tornar um mártir, né, do bolsonarismo. Isso foi às vésperas do segundo turno das eleições de 2022, tá bom? E ele apoiando, evidentemente, bom, aquela eleição, né, doida de 2000, eu ia falar 1920, não, 2022, a eleição de 2022, que foi um negócio, assim, assustador sob o ponto de vista daquela polarização, né? Se bem que a galera fala polarização, só que polarização é um negócio que eu não gosto de usar, sabe? Porque não dá para você colocar no mesmo patamar um democrata como o Lula e um fascista que tentou dar um golpe de Estado como o Jair Bolsonaro, né? Não estão no mesmo patamar. Você tem um democrata e um golpista, percebe? São coisas bem distintas, né? Rogério, eu não concordo com você. Sinta-se à vontade para comentar aí no vídeo o que você acha, né? Até porque quando você comenta, isso ajuda a reverberar mais o meu trabalho, né? A gente atinge mais gente também,
É importante, é interessante isso daí. E esse camarada, o Roberto Jefferson, né? Camarada nada, né? Essa figura execrável que é esse deputado, Roberto Jefferson, ele ficou fazendo lives no Instagram, às vésperas do segundo turno, logo após ter jogado granada e papapá, tiro de fuzil na polícia, né? E nas lives na verdade esse cara ele queria, possivelmente ele queria ser morto pela polícia, vai saber, né? Para se tornar um mártir aí dessa seita, né? Doentia que é o bolsonarismo, né? Ou como eu carinhosamente chamo, o bozonazismo, né? Esse é o nome que eu gosto de dar a essa seita. E o que aconteceu? O ministro Alexandre de Moraes, né, mandou cortar a luz e a água da casa dele. Então, sem luz, ele não poderia mais fazer as lives. Daí ele acabou se entregando. E está preso, né? Portanto, você não vai poder votar nele no ano que vem, tá bom? Outra pessoa que está também fora do páreo, que é bem interessante da gente falar, é uma deputada do PL, ex-deputada do PL, de extrema-direita, evidentemente, Carla Zambelli, né? Carinhosamente apelidada nas redes sociais de Ronald McDonald, né? O que essa mulher fez, cara? Olha só. Ela também faz parte dessa seita, né, amalucada, que é o bolsonarismo. E a Carla Zambelli, ela fez o seguinte: ela contratou um hacker para tentar invadir o sistema do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, tá? Esse hacker, ele é de Araraquara, se chama Walter Delgatti. O apelido dele era Vermelho, mas não tem nada a ver com ideologia, tipo, vermelho, comunista, não, é porque ele é ruivo, né? E esse figura, o Delgatti, ele tá preso, tá? Ele tá preso por quê? Porque ele foi contratado para tentar invadir o TSE, né? O sistema do Tribunal Superior Eleitoral, para tentar provar que poderia haver uma fraude no processo eleitoral. Isso antes da realização das eleições de 2022. É impossível você fraudar as urnas eletrônicas porque elas não estão ligadas à internet, né? Então, assim, é uma coisa simples e objetiva, tá? É impossível fraudar as urnas e impossível invadir o sistema das urnas porque elas não possuem conexão à internet. E todas as urnas já são auditáveis. O que significa ser auditável, né? Quando acaba a eleição, quando acaba o dia da eleição, tipo às 17 horas, quando se encerra as eleições, se imprime das urnas, da urna eletrônica, sai uma filipeta, né, um material impresso, mostrando, galera, mostrando quem votou em quem naquela sala, naquele colégio eleitoral. E os caras colam isso na porta da sala de aula onde a urna estava. Você que já votou, você votou possivelmente numa escola, numa sala de aula, aí 5 da tarde, fecha as urnas, imprime a parada, cola, né, na porta da sala de aula, onde foi a votação. Então, o voto já é auditável, percebe? As urnas eletrônicas, elas, assim, as eleições elas são limpas, essa é a grande questão. É impossível haver fraude no sistema eleitoral brasileiro. O sistema eleitoral brasileiro, a urna eletrônica, é o sistema mais seguro, né, e dentro da nossa institucionalidade democrática. Ponto. Carla Zambelli contratou esse cara. Esse cara conseguiu hackear não a urna, mas o site do Tribunal Superior Eleitoral. E sabe o que esse cara fez? Ele expediu um mandato de prisão para Alexandre de Moraes, né? O Xandão, igual o Roberto Jefferson, presidiário, né? Ele disse. Ele expediu um mandato de prisão para Alexandre de Moraes assinado pelo próprio Alexandre de Moraes. Você entende que coisa amalucada, que coisa doida, aonde a gente chega com essa conversa, né? E ele está preso. O Walter Delgatti, ele é de Araraquara, ele ganhou o apelido de Arara Hacker, né? Que o Brasil é muito interessante nesse sentido, né? Do ponto de vista do seu humor, né? Essas piadas, né? Arara Hacker. O Arara Hacker está preso, inclusive ele está preso no mesmo lugar que o Robinho, tá? Aquele jogador que foi preso por ter estuprado, né, uma mulher na Espanha.
E ele e o Robinho, cara, eles estão articulando, eles estão organizando para fazer uma plataforma de bet, sabe? De apostas, né? Então, olha que rolê aleatório, né? Onde a gente chega. E a Carla Zambelli também está presa por outro motivo, tá? Ela está presa na Itália e ela possivelmente vai ser deportada para o Brasil. Ela está presa, cara, porque essa mulher, ela, às vésperas da eleição, um dia antes da eleição do segundo turno de 2022, aquele segundo turno em que o Lula ganhou por 50,1%, né? Enfim, uma coisa assim, se eu não me engano foi isso, tá? Se me desculpa se eu estiver errado. E ela estava no Jardins, tá? No Jardins, um bairro nobre da cidade de São Paulo, e passou perto dela um homem negro, e disse para ela, segundo consta, ele disse para ela assim: faz o L, papai, perdeu, já era, papapá, não sei o quê. Essa mulher sacou um revólver, sacou uma arma e perseguiu esse homem pelas ruas dos Jardins, tá? Às vésperas, ela tem porte de arma, né? Porte, evidentemente, né? Ela é CAC, né? Faz parte de clube de tiro e tal. Só que você tem uma lei que é o seguinte: 24 horas antes das eleições você não pode andar armado nas ruas, percebe? Não, é proibido. Então, e ela perseguiu o cara. Assim, tipo, meteu o GTA, tá ligado? GTA 5 estrelas, né? Enfim, inclusive ela ganhou o apelido de pistoleira dos Jardins, né? Perseguiu o cara na rua, velho. Armada, tal. Fez o sujeito se deitar no chão, dentro de uma... Aliás, não é que fez, né? Ela queria que ele se deitasse no chão, numa lanchonete, uma cena bizarra, assim, né? E ela tirou muitos votos do Bolsonaro por causa disso. Quer dizer, o próprio Bolsonaro disse isso em um podcast é o meu, desculpa, em um podcast que ele participou, sabe? Falando que ela tirou muitos votos dele e evidentemente, né? Assim, evidentemente não, mas muito possivelmente, eu acredito que tenha acontecido isso. Eu acho que teve gente que deixou de votar nele porque falou, porra, se ele ganhar isso aqui vai virar terra sem lei mesmo, terra de ninguém, né? Onde uma mulher persegue um... Porque assim, ó, se tem gente sendo perseguida, armada, na periferia, na quebrada, o povo tá pouco se fudendo. Mas nos Jardins, né, velho? Sabe? Num bairro nobre, com IDH elevadíssimo. Então, evidentemente, isso gerou um certo desconforto, até mesmo em alguns possíveis eleitores do Bolsonaro na eleição de 2022. E o mais legal de 2022, na minha opinião, né, não é o mais legal, né, mas assim, uma coisa para ser frisada é que o Bolsonaro, ele perdeu roubando, né? Normalmente quando você rouba no jogo, você ganha, né? De forma desonesta, evidentemente, mas o cara perdeu roubando. Um dos caras que está preso também... Então, assim, ó, a Carla Zambelli você não vai poder votar nela no que vem porque ela está presa, tá? Então é mais uma que está fora do páreo, além do Roberto Jefferson, do Bob Jeff. Então, ó, um desses imbecis de extrema direita, que é o Roberto Jefferson, está preso porque jogou granada e deu tiro de fuzil na polícia, tá? E a segunda, porque contratou um hacker para invadir o sistema eleitoral brasileiro e também por ter perseguido um homem, né? Ter perseguido um homem nas ruas do Jardim armada, às vésperas da eleição, tá? Aí ela fugiu para a Itália, mas foi presa lá e possivelmente vai ser deportada. Então tem esses dois nomes fora do páreo. O Jair Bolsonaro, evidentemente, também está fora do páreo, você não vai poder votar nele, porque ele está de tornozeleira eletrônica, e está na casa dele, prisão domiciliar. E muito possivelmente, né, tomara, né, eu espero que ele tenha muita saúde para que, eu não quero que ele morra, né, evidentemente, eu quero que ele tenha muita saúde para que ele vá preso, para que ele vá para Papuda, pode crer? Ou para uma outra prisão. Por quê? Ele está fora do páreo por ter tramado uma tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, percebe? Um golpe. Sim, o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe. E o principal articulador dessa tentativa de golpe foi o ex-presidente da República. Assim como Donald Trump fez naquela invasão do Capitólio. O nosso 8 de janeiro de 2023 foi vamos pensar, uma versão tupiniquim da invasão do Capitólio lá, quando Donald Trump também perde a eleição, né?
E você tem outros nomes, evidentemente. Braga Neto também você não vai poder votar, porque o Braga Neto, que foi vice do Bolsonaro na chapa em 2022, está preso por ser um dos articuladores dessa tentativa de golpe de Estado também, né, a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e mais vários outros crimes, tá, como liderança de organização armada, né, Bolsonaro também está respondendo por isso, tá. E a grande questão é assim, a democracia, ela funciona como? Tem um livro que é de fundamental importância para você entender isso, que é Como as Democracias Morrem, de Levitsky e Ziblatt. E nesse livro, o que os autores falam? Os autores falam o seguinte, que a democracia, ela não morre mais, né? Ela não é mais assim, ela não chega mais ao fim por meio de tanques nas ruas, intervenções militares, etc, etc, né? Ela morre como? Ela morre pelo enfraquecimento das instituições. A partir do momento que você elege alguém, tá? Porque esse é o grande paradoxo da democracia e esse é o grande paradoxo da liberdade. A democracia, ela te dá a liberdade de eleger alguém que ponha fim à própria democracia. Entende? E no Como as Democracias Morrem, Levitsky e Ziblatt, né? Inclusive ontem o coautor de Como as Democracias Morrem foi recebido no Palácio do Planalto pelo presidente Lula, né? Se você depois dar uma pesquisada, você vai ver isso daí. Mas a democracia morre pelo enfraquecimento de suas instituições, que em via de regra deveriam, né, preservar a democracia em si. Então você vai atacar a imprensa, você vai atacar o judiciário, né, e é uma coisa endógena, uma coisa de dentro para fora. E essas pessoas que atacaram, né, de forma incisiva e covarde as instituições democráticas, elas estão presas, né, com exceção do Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, mas em breve será preso também, tá bom? Então, agradeço sua presença, paciência e audiência neste humilde canal, nessa distinta plataforma de vídeos que é o YouTube, neste humilde canal que é o Filosofia, tá? Se você gosta disso daqui, reverbera, faz chegar em mais gente, tá bom? E até uma próxima. Tchau, tchau.